Olá, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje com o tema Indústria, Sociedade, Espaço e Urbanização. Hoje nós iremos fazer uma viagem no tempo. Agora vocês irão descobrir como se desenvolveu a atividade industrial ao longo da história e de que forma algumas das invenções da humanidade contribuíram para isso. Neste trajeto, a produção de mercadorias aumentou, a relação de trabalho mudaram, a urbanização se intensificou e alguns desafios vieram à tona, como a necessidade de minimizar os impactos ambientais. Vamos passar por alguns percursos, dentre eles do artesanato à manufatura e à indústria moderna. Indústria, transformações sociais, econômicas e espaciais. Impactos ambientais da atividade industrial. Para darmos início, vamos fazer uma viagem no tempo e mostrar algumas das invenções no decorrer dos anos. Que revolucionaram a vida na sociedade. Se por um lado trouxeram inúmeros benefícios, por outro, provocaram impactos ambientais e o aumento no consumo de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Vamos para o primeiro das invenções. Em 1763, a máquina de fiar mecânica. Em 1776, a máquina a vapor industrial. Em 1765, a máquina de fiar mecânica. Em 1801, a pilha elétrica. Em 1802, iluminação a gás. Em 1807, o barco a vapor. Em 1816, a locomotiva a vapor. Em 1837, o telégrafo. Em 1839, a fotografia. Em 1855, processo de produção de aço a baixo custo. Em 1876, o telefone. Em 1877, o fonógrafo. Em 1881, a lâmpada elétrica. Em 1885, o primeiro automóvel. Em 1895, o rádio. Em 1903 e 1903, o aeroplano. Em 1928, a penicilina. Em 1945, o início da era nuclear. Em 1957, o satélite artificial, Sputnik, o nome dele. Em 1961, o robô industrial. Em 1969, módulo lunar que pousou com o homem na Lua. Em 1975, o microchip. Em 1977, a invenção da fábrica óptica. Em 1980, o computador pessoal. Em 1990, a popularização do celular e da internet. E nos anos 2010, a difusão dos tablets e smartphones. Do artesanato à manufatura e à indústria moderna. As formas de produção. Na história da transformação dos recursos naturais em bens ou produtos que atendem a necessidades humanas, identifica-se 3 formas de produção: o artesanato, a manufatura e a indústria. O artesanato, desenvolvido nos núcleos familiares, é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais em objetos capazes de satisfazer as necessidades humanas. A manufatura, diante da procura crescente por mercadorias do artesanato, alguns artesãos decidiram expandir o negócio, contratando oficiais e aprendizes de ofícios, como sapateiros, alfaiates, ferreiros, entre outros. E a indústria, que teve esse nome devido ao conjunto de atividades produtivas que transformam matérias-primas em mercadorias para utilização ou consumo, tanto doméstico como em todas as atividades econômicas, até mesmo em outras indústrias. Da indústria moderna, que teve início no século XVIII até os dias atuais.
O desenvolvimento tecnológico foi tão intenso que desencadeou as chamadas revoluções industriais. A primeira revolução industrial teve com o invento de novas técnicas de produção. Muitas invenções começaram a surgir por volta de 1750, principalmente na Inglaterra, como mostra a figura. Essa figura representa a primeira máquina a vapor, projetada pelo inglês James Watt no século 17. Por meio do vapor de água, aquecido pela queimada de carvão mineral, a energia calorífica é transformada em energia mecânica, movimentando peças e engrenagens. Essas invenções marcaram a primeira revolução industrial. E daí teve o início da segunda revolução industrial. A partir daí, teve novos avanços científicos e técnicos que permitiram o crescimento e o desenvolvimento contínuo, não apenas do setor industrial, mas também da agricultura e dos serviços, caracterizado a segunda revolução industrial. Entre as principais invenções e descobertas nesse período, que se estendem na primeira metade do século XIX até meados do século XX, destacam-se a locomotiva a vapor, o motor de combustão interna, que permitiu o aparecimento do automóvel, como mostra aqui a figura. O automóvel é a invenção da segunda revolução industrial. Na foto, Henry Ford, o fundador da indústria de automóveis Ford, com seu filho na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, de 1905. A partir dessas grandes criações, invenções, teve o início da terceira revolução industrial, que para alguns estudiosos a terceira revolução industrial ou revolução científica e tecnológica teve início quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear do átomo. Para outros, caracterizou-se pela grande conquistas da eletrônica no início dos anos de 1970. Que permitiram o aparecimento da informática e o desenvolvimento de novas técnicas de produção, incluindo o uso de robôs, que seria a robótica. Vamos agora falar um pouco sobre impactos ambientais da atividade industrial. A necessidade cada vez maior de matérias-primas minerais, vegetais e animais, decorrente das revoluções industriais, do crescimento da população mundial e do modo de vida com base na sociedade de consumo ou de desperdício, intensificou a exploração dos recursos naturais. Esse processo, que já dura cerca de 250 anos, causou profundas alterações no meio ambiente. Se por um lado a industrialização proporcionou inúmeros benefícios, por outro causou e ainda causa danos ambientais. Dentre eles vamos citar alguns: as mudanças climáticas, a poluição do solo e da água e a poluição sonora. Sobre as mudanças climáticas, não são apenas os automóveis, os caminhões e as queimadas que são responsáveis pela emissão de gases capazes de provocar alterações climáticas. O uso de combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e gás naturais em atividades industriais e usinas termoelétricas, por exemplo, também lançam gases de efeito estufa, poluindo a atmosfera, como mostra a figura. A figura mostra a poluição atmosférica causada pelo uso de carvão na produção de energia nas imediações da cidade de Chungzhou, na província de Jiangsu, no leste da China, em 2017. Sobre a poluição do solo e das águas, a atividade industrial pode gerar diversos detritos. Ao escoar com a água da chuva, esses detritos podem se infiltrar no solo e provocar contaminações de lençóis de água subterrânea. Se são transportados pelas enxurradas, acabam poluindo os rios, como mostra na figura. Em alguns casos, há indústrias que despejam os resíduos diretamente em córregos ou rios, o que é proibido pela legislação ambiental. Na figura, vemos peixes mortos pela poluição industrial no lago de Ussó, na
cidade de Bangalore, na Índia, em 2016. Como mostra aqui na imagem. Sobre a poluição sonora, o ruído provocado pelas máquinas das fábricas pode incomodar os moradores vizinhos. Quando o barulho ou a poluição sonora ultrapassa determinado limite, é capaz de provocar danos ao aparelho auditivo, distúrbios nervosos e insônia. Vamos falar agora sobre urbanização e problemas urbanos. A urbanização nos séculos 20 e 21. A urbanização se intensificou a partir de 1950, principalmente em decorrência do crescimento populacional mundial, resultante da redução da taxa de mortalidade, das campanhas de vacina em massa contra certas doenças, da melhoria das condições de higiene, tanto nas cidades como no campo, e de outros avanços da medicina. Vamos observar a tabela do crescimento da população mundial e urbanização de 1950 a 2050. No ano de 1950, a população mundial era de 2,5 bilhões de habitantes. A população urbana era de 750 milhões de habitantes e o percentual da população urbana era de 30%. Em 2014, a população mundial tinha 7,2 bilhões de habitantes e a população urbana tinha 3,9 bilhões de habitantes, cerca de 54% na porcentagem da população urbana, de percentual. Já por volta de 2050, a população mundial será em torno de 9,5 bilhões, tendo com a população urbana 6,3 bilhões de habitantes, com o percentual da população urbana de 66%. Entretanto, com o crescimento da população, problemas que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas se agravam. Destinação inadequada do lixo, congestionamento do tráfego de veículos, falta de emprego, transporte público precário e sobrecarregado, poluição atmosférica e hídrica em rios que banham as cidades, redes de abastecimento de água e de esgoto insuficientes, pequena quantidade de escolas e hospitais para atender toda a população. E essa foi a aula de hoje. Desde já agradeço aqui o comparecimento de todos os alunos presentes e até uma próxima. Tchau.